Eu quero complementar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, sem perda de tempo, vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos nos colocar em pé. Você que está aqui na igreja, você que está aí no conforto do seu lar, vamos nos colocar em pé, querido, em reverência à palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Livro de Daniel, amados, livro de Daniel, um dos profetas menores, fácil de encontrar, está depois de Jeremias, Ezequiel, depois de Ezequiel, queridos, facinho de encontrar aí. Vamos ler lá do capítulo 1, versículo 3 até o 6, amém? Glória a Deus, aleluia. Daniel, o significado do nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Por quê? Porque o nome Daniel, ele vem, né, se for nós separar a sílaba no tempo da criança, quando nós estudavam, separar a sílaba vem primeiro o Dan. O Dan significa juiz. Juiz é a tribo de Dan, né, quando os filhos de Jacó. Dan, onde vinham juízes. Se você ler lá, você vai ver que veio um cara fortão chamado Sansão, que é da tribo de Dan, um dos juízes na época de juízes da Bíblia. E El significa Deus. Então, é Deus, é o meu juiz. Esse é o significado do livro do nome de Daniel. Amém, queridos? Queridos, abrir sua Bíblia, vamos ler. Capítulo de número 1, versículo de número 3, está escrito dessa maneira: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e nobre. Eu vou ler o resto na King James, amados, que está escrito assim: Jovem sem imperfeição física, de boa aparência, inteligente, bem instruído, que dominasse várias áreas do saber e fosse hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhe uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estaria habilitado para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujo nome em hebraico significa Daniel, Deus é o meu juiz. Anania, Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Isarias, Yahvé é o meu socorro. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, queridos, vamos orar. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha trabalhar em nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa não somente trabalhar, Senhor, mas fazer com que essa palavra, Senhor, venha ter efeito dentro de nós. Que essa palavra ministrada hoje, Pai, possa transformar a vida, mudar, Senhor, a nossa trajetória, nos ensinar, Senhor, como nós devemos andar dentro e debaixo das tuas poderosas mãos. Pai, eu peço que cada um que esteja ouvindo essa palavra hoje, que vai ouvir essa palavra hoje, Pai, que o Senhor possa trabalhar de uma forma diferente no coração deles. Essas pessoas, esses irmãos que estão no lar, na sua casa, nos vendo através, Senhor, das mídias sociais da igreja, que o Senhor possa falar com eles de uma forma totalmente diferente nessa noite, Pai, e que eles sejam abençoados, Pai, que essa palavra transforme não somente o andar deles, Pai, mas uma vida completa de retidão perante a tua face. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, vamos pegar o nosso túnel do tempo, a nossa máquina de voltar ao passado, e voltar 2.600 anos atrás, dentro de uma história, querido, de um contexto, de 4 rapazes, 4 meninos, 4 jovens, que foram arrancados dos braços da sua família, e foram levados, queridos, a uma terra distante, um país diferente, uma cultura diferente. Esses meninos, queridos, homens,
fiéis a Deus, meninos, jovens fiéis a Deus, que queriam ter o seu lar, a sua vida, ir ao templo adorar a Deus, fazer o seu sacrifício de adoração. Mas eles foram tirados, querido, eles foram totalmente arrancados à força. Por quê? Porque seus antepassados tinham cometido coisas que desagradaram a Deus. Pecados que levaram a Deus se irar, atingir o furor de Deus. E quando nós, no nosso tempo de hoje, dentro da graça, através de Jesus, quando nós também cometemos erros, queridos, nós mesmos atraímos para nós coisas que vêm trazer, muitas vezes, peso. O rei Manassés, na época, foi um rei terrível, que trouxe muito sangue, que teve muita destruição. Alguns estudiosos dizem que ele queimou o próprio filho dele em sacrifício a deuses malignos. Isso criou, querido, um pecado muito grande. Aí veio o rei Josias, que andou em retidão a Deus. Mas quando chegou no tempo desse rei, chamado rei Jeoaquim, esse rei simplesmente, ele abandonou, ele quis continuar andando dentro dos preceitos da lei. Ele não quis, queridos, andar dentro daquilo que Deus tinha determinado através de Moisés. Então ele começou a fazer coisas erradas. Ezequiel chega para ele com o rolo da lei e começa a ler para ele. A Bíblia diz que ele pega o rolo, ele rasga aquela parte que não interessava e joga na lareira de fogo e queima. Ele não queria andar com Deus, mas Deus continua usando Ezequiel, dizendo: olha, vou levantar contra ti uma grande nação, que virá contra ti, por causa do pecado de vossos pais. Mas mesmo assim ele não se arrependeu, mesmo assim ele não voltou e se humilhou na presença de Deus. Eu quero dizer para ti, querido, errar, todo mundo erra. Pecar, todo mundo peca. Não tem esse que não peca. O sábio Salomão disse que não tem um homem que não peque. Mas quando nós erramos, quando nós voltamos para Deus e falamos: Senhor, eu errei, eu sou falho, eu não sou ainda perfeito para andar contigo, mas se o Senhor tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, querido. A Bíblia diz que nós temos um advogado no céu que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que nos intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Aí Deus perdoa os nossos pecados. O problema é que quando nós não nos arrependemos, o problema é quando nós cometemos nossos erros, os nossos pecados, aquela falha, aquele pecadinho que muitas vezes já é nosso amigo íntimo, e não nos arrependemos. Vai criando, querido, consequências que traz grandes prejuízo para nós. Esses meninos aqui, eles estavam pagando o preço por algo que eles não tinham cometido. Que quem tinha cometido, querido, eram os seus antepassados. Então eles estavam sendo levados cativo para uma terra estranha, um povo que adorava deuses estranhos. Mas eles estavam sendo levados por causa de pecado de outros. Mas eram meninos de Deus. Queridos, o que eu quero dizer nessa noite, querido, não importa onde nós estivermos, não importa qual lugar que nós for levado, amados, nós temos que seguir com o caráter de Cristo, aquilo que nós aprendemos. Esses meninos, eles não saíram da presença de Deus. A Bíblia diz que quando eles foram escolhidos para trabalhar ao palácio, o rei Nabucodonosor, o imperador da grande Babilônia, disse: olha, eu quero que vocês dêem os melhores manjares a esses meninos, porque eu quero que eles cresçam forte, saudável. Daniel, esse menino aqui, ele disse: não, eu não quero fazer isso, porque eu não quero me comprometer ou pecar contra o meu Deus com manjares consagrados a ídolos. Eu não quero errar. E a Bíblia diz, querido, que ele fala para o mordomo, o cara que estava encarregado de cuidar da alimentação dele. Ele fala: não, deixe que nós venha comer só legumes e água, e você vai ver que nós nos tornaríamos mais saudáveis que os próprios outros meninos que estavam aí para servir ao rei. E assim aconteceu, querido. Sabe por quê? Porque eles não erraram. Porque quando nós fazemos algo que agrada a Deus, Deus coloca as suas mãos e nos abençoa, amados. Deus abençoa esses meninos que quando eles apareceram à presença do rei, eles tinham uma aparência melhores que os outros.
A aparência deles era de crianças mais saudáveis, pessoas mais saudáveis. Quando nós fazemos isso, amado, quando nós andamos em retidão, não mudando o nosso caminho, Deus se agrada das nossas atitudes, amados. Deus se agradou de Daniel. Deus levou esse menino a um lugar que ele nunca imaginaria. Ele já era da linhagem dos nobres, mas nunca imaginaria o que ele tornaria dentro do reino babilônico. Mas é isso que Deus faz. Talvez você está pensando assim: não, mas eu estou lá na minha empresa, eu trabalho na minha empresa, e eu sou o último dos últimos dos últimos. Querido, Deus pode fazer na tua vida coisa tão grande que você não imagina. Os sonhos dele é muito mais além do que nós imaginamos e sonhamos, amados. Deus pode fazer, basta nós sermos fiéis a ele. Basta nós andarmos em retidão a ele, dentro de qualquer circunstância, que muitas das vezes nós olhamos e a circunstância é adversa àquilo que nós estamos caminhando. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar, quando eu vim do interior do Paraná para cá, eu era um Zé Ninguém, querido. Ninguém olhava para mim, não dava nada. Mas um dia um homem de Deus chegou para mim: Vanderlei, dobra o teu joelho para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Hoje eu louvo o nome do nosso Deus. Eu louvo o nome de Deus porque eu tenho recusado cargos dentro da minha empresa. Porque eu não quero assumir cargos lá dentro. Porque Deus tem abençoado, amados. Deus tem abençoado. E eu tenho procurado andar em retidão a Ele. Eu tenho procurado me livrar do erro, do mal. Não sou perfeito, não sou, amados. Não sou perfeito. Erro. E tenho muitas falhas. Mas eu tenho procurado andar nos caminhos do Senhor. Tenho procurado falar para Ele: Senhor, se eu tenho erro, me perdoa. Eu sou falho. Querido, um dia Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou muito. Quem nunca teve sonho? Quem nunca teve pesadelos? Quem nunca sonhou com algo que corria atrás? Eu já, quantas vezes parecia que tinha um monstro querendo me pegar. E esse rei, ele teve um sonho que o perturbou. E ele chamou os seus sábios, os seus feiticeiros, os seus astrólogos, aqueles caldeus que viviam fazendo mandingas lá. Mas chamou eles não discerniram. Por quê, queridos? Porque quem não tem Deus não consegue discernir nada. Então Nabucodonosor disse: olha, se vocês não acertar o sonho e não trazer o discernimento, todo mundo vai morrer. O rei estava radical. Daniel, querido, vendo aquilo, chama os seus amigos e fala: olha, vamos pedir misericórdia ao nosso Deus para que nós não morramos também. Porque eles também estavam no meio daqueles caras. E passaram a noite orando. Deus trouxe o discernimento num sonho a Daniel. Daniel chega para o capataz e fala: olha, me leva até a presença do rei, porque eu vou trazer a revelação. Quando Daniel se aproximou do rei e começou a contar o sonho primeiro e depois discerniu, o rei começou a engrandecer Daniel de uma forma incrível. Sabe o que Deus quer fazer na nossa vida, amados? Porque quando nós estamos prontos a não perder uma oportunidade, amados. Daniel não perdeu a oportunidade. Quando ele descobriu que havia uma oportunidade de chegar na presença do grande imperador Nabucodonosor, ele não perdeu a oportunidade, amados. Quando nós não perdemos a oportunidade, Deus quer levar nós além daquilo que imaginamos. Mas nós temos que estar preparados, amados. Nós temos que nos preparar. E como nos preparamos? Na presença de Deus. Como buscamos ser melhor? Quando nós buscamos estar em retidão a Deus. O rei chega a dizer para Daniel: você tem um espírito excelente dos deuses santos. Você tem também, amado. Dentro de você habita um espírito chamado Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que pode te fazer todas as coisas.
mas nós temos que andar em retidão a Ele. Não importa a circunstância ou o lugar que estamos, amados, quando nós andamos na retidão de Deus, debaixo das suas mãos, seguro, quando a oportunidade aparece, a gente pega, a gente não volta atrás. Um dia falaram para mim assim: Vanderlei, tem uma vaga para trabalhar de moto. Eu nunca tinha pegado moto na minha vida. Eu falei: eu quero esse negócio aí para mim. Eu quero andar de moto. Mas não tinha carteira, não tinha habilitação. Corri atrás, querido, fui ali na Autoescola Amorim. Fiz a carteira, queridos. O dia do teste, minha perna tremia tanto que eu não conseguia segurar a moto. Quase derrubei a moto. Se eu derrubasse, tinha reprovado. Passei, amados. Peguei a vaga. Muitos amigos que entraram comigo falaram: mas como você conseguiu? É Deus, amados. Eu de mim não consigo nada. Amigos que entraram comigo têm 23 anos lá fazendo a mesma função. A mesma função. E esses dias atrás me chamaram para ser supervisor. Eu falei: eu não quero. Porque nós temos Deus, queridos. Porque buscamos a presença de Deus. Quantas noites passar orando. Quantas noites, querido. Quanto jejum a gente tenta fazer. Fazendo propósito com Deus. Falando: Senhor, eu quero buscar essa tua presença. Senhor, eu quero algo mais. Se o Senhor mostrou a Daniel, o Senhor pode mostrar a mim também. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus pode fazer algo por você. Deus pode mudar a tua história. Basta você tomar uma posição com Deus. Muitas vezes nós queremos só as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós queremos: Senhor, me abençoa. E Deus abençoa, porque Deus é um Pai de misericórdia. Mas daí abandonamos a fé e achamos que já está bom. Mas lembre-se, querido, nós andamos nessa terra e teremos uma caminhada imensa ainda até a volta do nosso Senhor. Como nós vamos conseguir vencer as batalhas que virão? E não vai ser poucas batalhas. Virá todos os dias, é uma batalha imensa a ser vencida. Mas nós achamos que uma benção já é o suficiente. Mas não é uma benção, querido, é uma caminhada com Deus. É uma caminhada dia após dia. Daniel se tornou governador do reino da Babilônia. Intercedeu para os seus amigos, e seus amigos também foram levados junto. Que bom ter amigos, não é? É muito bom ter amigos. Porque muitas vezes conseguimos coisas, subimos na vida, de cargo, de trabalho, porque temos amigos, bons amigos, que nos ajudam. Aqueles meninos se tornaram grandes na Babilônia. Mas lembre, querido, que muda, e as coisas mudam, e o mundo está em constante reforma, e vai mudando. E mudou de novo o governo. E mais uma vez Daniel foi deixado de lado. Mais uma vez Daniel foi ficado esquecido. Mas sempre tem alguém que lembra da gente. Sempre tem alguém que vai falar: olha, lá naquela igreja, Comunhão Cristã Efatá, tem um homem de Deus. Lá naquela igreja tem uma mulher de Deus. Vai lá, que Deus vai falar com você. Agora quem estava reinando era o filho de Nabucodonosor, chamado Beltesazar, coisa assim. É quase igual o nome de Daniel. Daniel era Beltesazar, é uns nomes complicados. E aquele cara resolveu fazer cagada. Pegou os utensílios da casa de Deus e fez uma grande festa e falou: olha, quero tomar vinho dentro dessas taças de ouro. E começou a fazer isso. Não faz nada com as coisas de Deus. Não profana as coisas de Deus. Na hora, querido, Deus manda uma mão escrever uma palavra na parede.
Quando o rei viu aquilo, falou: meu Deus, o que está acontecendo? Chamou os seus sábios de volta. Venha, todos os feiticeiros, todos os astrólogos e todos, venha. Não chegou lá, ninguém olhou para aquilo e não entendeu nada. Aí a esposa do rei entrou no palácio correndo e falou: não, tem um homem, Daniel, que pode revelar o que está escrito aí. Chamou Daniel, queridos. Daniel veio correndo, olhou para o rei e falou: olha, você fez cagada, você errou. O teu pai reconheceu Deus. Nabucodonosor reconheceu Deus. Até ele deixa escrito aqui que ele reconheceu Deus. Mas o filho não tinha reconhecido, então fez erro de volta. E a sentença foi fatal para aquele cara. Naquela noite, Ciro e Dário, os medo-persas, entraram na Babilônia, conquistaram a Babilônia, o rei morreu. Mas Daniel foi honrado mais uma vez. Por quê, queridos? Porque ele andava em retidão a Deus. Porque ele andava no caminho de Deus. Porque não se achava erro em Daniel. O rei Dário, o próximo rei que tomou o reinado, gostava tanto de Daniel, querido, que ele colocou Daniel como um dos príncipes do reino. Mas sempre vai ter pessoas que olham para nós. Isso vai acontecer conosco, amado. Sempre vai ter pessoas que vão olhar para nós e falar assim: não pode. Não, como aquele Zé Ninguém está nessa altura? E foi isso que aconteceu com Daniel, amados. Os 120 governadores começaram a procurar erros em Daniel. E começaram de tudo que é lado a achar erro, mas não achava erro, até que um teve a ideia: não, vamos olhar na lei do seu Deus. Vamos olhar na lei do seu Deus para ver se nós achamos uma falha em Daniel. E eles acharam, querido. A falha de Daniel era orar 3 vezes ao dia. Aleluia. 3 vezes ao dia. Que falha, né? Então correram ao rei Dário e fizeram um decreto: olha, todo homem que não pedir algo que seja a ti, rei, seja jogado dentro da cova dos leões. Aí pegaram Daniel. Mas você acha que Daniel recuou? Não. Mesmo sabendo do decreto, ele virava para a janela e orava 3 vezes ao dia. Hoje nós estamos passando, queridos, por algo que eu não imaginava. Até estava conversando com o Pedrão aqui. Aos meus 43 anos de idade, nunca imaginava que um dia nós ia passar por algo terrível como está passando essa pandemia de agora. Eu sempre lia na Bíblia que Deus tinha deixado escrito que um dia levantaria algo que era terrível, que ia vir contra o povo. Mas eu não imaginava que um dia ia chegar a mim. Eu sei que um dia eu iria para Jesus e não ia ver nada daquilo que está escrito na Bíblia. Mas aconteceu. Mas eu estou temendo? Não, queridos, nós não podemos temer. Nós não podemos temer, por quê? Porque nós temos um Deus. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Nós habitamos com Deus. Nós temos Jesus, que é o nosso Senhor, queridos. A Bíblia diz que foi dado todo o poder a Ele. E se todo o poder foi dado a Jesus, querido, você acha que um vírus pode causar dano? Talvez você fique pensando: mas irmão Vanderlei, como nós somos cristãos, andamos com Cristo, por que isso tem afetado alguns, querido? Um dia, Jesus andando, tinha um cego, e perguntaram para Jesus por que aquele cego era um cego de nascença, por que ele estava daquela maneira? Se era os pais que tinham pecado, se era pecado do antepassado, ou se era ele que tinha pecado. Jesus falou: não, é para a glória de Deus. Querido, nada vai acontecer na sua vida se Deus não permitir. Nada vai acontecer contigo se Deus não permitir, amado. Ainda tudo está no controle do nosso Deus. Nada sai do controle de Deus, queridos. Deus tem o controle de todas as coisas.
basta nós andarmos na retidão, debaixo da sua mão poderosa, temer a Ele. Um dia teve um rei, querido, que chamou um profeta chamado Balaão e falou assim: olha, eu quero que você amaldiçoe aquela nação que está vindo ali no deserto. Balaão veio correndo, chegou lá e começou a lançar palavras contrárias. Mas a Bíblia diz que quando ele lançava uma palavra de maldição, as palavras se tornavam em bênção. Por quê? Porque Deus era a proteção daquele povo. E ele chega para o rei e fala assim: olha, só tem um jeito daquele povo errar. É que você consiga mandar mulheres no meio da nação deles, e que eles cometam pecados. Aí o próprio Deus será contra eles. O Deus que hoje o protege virá contra eles. Você consegue entender a dimensão disso? O vírus está lá fora. E está pegando muita gente. Mas se estamos debaixo das mãos poderosas de Deus, é Ele que nos protege. Aleluia. Você pode passar no meio da pandemia, onde está o epicentro que não vai acontecer nada contigo. Por quê? Porque Ele é o teu escudo e fortaleza, amados. É Ele que é teu escudo. Ah, irmão, eu temo, sim, nós temos que nos cuidar. Porque se não nos cuidarmos, seremos contra a palavra do nosso próprio Deus. Mas lembre, quando andamos em retidão, querido, que nem esses meninos aqui, ó, que nem Cedraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo. Eles temeram, claro que temeram, o fogo lá estava 7 vezes mais quente. Mas eles disseram: olha, se Deus não nos livrar, vamos morrer. E Deus estava lá junto com eles, querido. Por quê? Porque eles estavam em desobediência a quê? A uma lei maligna, mas eles não estavam em desobediência a Deus. E Deus livrou. O que eu quero dizer para você nessa noite: você pode passar ou ser levado cativo por causa de erro de pessoas. Mas lá no meio daquilo, da circunstância onde você se encontra por erro de pessoas, Deus vai te livrar. É lá dentro que Deus vai te levar. Sabe por quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Para que homens como Nabucodonosor veja e fale: não, tem algo diferente na vida daquela pessoa. Para que o teu chefe, o teu vizinho, teus familiares que não acreditam em Deus possam olhar para você e falar: não, tem algo diferente nele, e é o Deus que ele serve. Amém, queridos? Lembre de uma coisa: o nosso Deus é o Deus mais poderoso de todas as coisas. Não há nada que ele não possa fazer. Você já olhou? Você já contemplou as estrelas? O universo? Foi tudo criado por Deus. Você consegue entender isso? Esses tempos atrás eu estava estudando algumas coisas, e os caras são malucos, eles só falam em anos-luzes, não tem noção do que seja isso. Para viajar daqui a ali leva milhões de anos-luz. Mas a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e a chama pelo nome. Que tamanho é esse Deus? Qual é o poder desse Deus? Mas um dia Ele olhou para você e falou assim: olha, eu vou morrer na cruz por eles. Eu a amo. Eu a amo demais. E se entregou, querido, para que você tenha vida, para que você esteja aqui hoje, para que você possa olhar para o seu irmão e falar: olha, o Senhor a quem eu sirvo morreu na cruz por amor a mim. Nenhum Senhor faz isso, querido. Nenhum Senhor. Talvez você pode falar assim: ah, mas eu já vi nos filmes. Talvez nos filmes você vê uma pessoa se jogando na frente do outro para rebater a bala, não é?
Mas na verdade ninguém faz isso. Somente Jesus. E Ele fez para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Eu quero que você curva a sua cabeça. E não se esqueça que o que Deus tem para você é muito maior. Glória a Deus. Eu quero que você lembre e acredite que o que Deus planejou para você é algo que atualmente pequena, os teus sonhos pequenos não conseguem imaginar. Deus fez e irá fazer algo muito maior para você. Aleluia. Não se preocupe, querido, se o mundo está dizendo que pode morrer muita gente por causa do coronavírus. Não se preocupe com isso. Se você morrer, você vai estar com Cristo. Mas lembre e acredite que tudo isso é para a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar, amados. Pai, nós queremos te dar graça nessa noite. Obrigado por morrer na cruz por nós. Nenhum homem faria isso. Nenhuma mulher teria coragem de tirar a própria vida em favor de outros, de pessoas ruins como nós somos, de pessoas tão falhas como somos, que muitas vezes, Pai, negamos o teu caráter, negamos o teu amor. Muitas vezes cometemos erros que são coisas tão ingênuas e acabamos fazendo. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor olha para nós e fala: olha, esse é meu filho. E eu vou ficar esperando ele na porteira, porque o filho pródigo, cada vez que sai da presença do Pai, ele volta. Pai, eu quero te pedir, Pai, não permita que o mal possa tocar seus filhos. Como o Senhor honrou um dia esses 4 meninos aqui na Babilônia, uma terra distante, culturas distantes, culturas diferentes. O Senhor honrou e engrandeceu eles grandemente. O Senhor possa engrandecer teus filhos, abençoá-los, Senhor, de uma forma diferente. Porque, Senhor, quando os seus filhos são abençoados, é o teu nome que é glorificado, é teu nome que é engrandecido. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um que está nos ouvindo, nos assistindo nessa noite. Pai, não sabemos o que eles têm passado, se é problema na família, no trabalho, com o vizinho. Não sabemos o grau ou o tamanho da circunstância em que eles se encontram. Mas eu quero te pedir, Pai, nós vamos vencer. Nós vamos vencer dentro de qualquer circunstância que virá contra o seu povo. O mundo lá fora está dizendo que as igrejas têm que ficar fechadas. Mas eu quero te dizer, Pai, o Senhor sempre dá um escape. E o teu povo continua ouvindo a tua palavra. Por isso eu louvo o teu nome nessa noite. Louvo e glorifico no nome do Senhor Jesus.